Como é que tá, pessoal? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o programa Vida Fit e hoje nós vamos falar com vocês um pouco sobre a parte mais técnica do emagrecimento. Então, ninguém melhor do que a doutora Cássia Duarte para passar-lhes estas informações. Tudo bem, meus amigos? É um prazer estar aqui com vocês novamente e hoje o programa vai falar sobre emagrecimento. Eu quero saber o que vocês acham que a balança está te dizendo quando você sobe nela. O que significa aquele peso que a balança está te falando? Esse peso acaba que é um somatório de alguns fatores, porque a maioria das pessoas querem simplesmente ver aquele número que tem ali na balança diminuindo, quer perder peso. Mas esse peso corporal ele é composto de água, principalmente, gordura, que é o que todo mundo procura perder, massa magra, que muitas pessoas procuram aumentar, procuram ganhar essa massa magra, que são os músculos, osso, são os sais minerais, são esses quatro mesmo. O nosso corpo é composto por esses três elementos, então. E acaba que quando você vai perdendo peso, se você está perdendo gordura, geralmente é o intuito, as pessoas querem mesmo perder gordura. Se você está ganhando massa magra, opa, está ficando mais forte, então esse também é o intuito. Mas suponhamos que a forma de medição dos seus resultados seja apenas a balança. E você perde em 1 mês ou 2 meses de treino, você vai perder 3 kg de gordura e ganhar 3 kg de massa magra. A balança não vai te mostrar diferença nenhuma. Então, muitas pessoas ficam com a sensação de que não estão saindo do lugar, apesar de estarem treinando numa academia e também estarem seguindo uma alimentação. Por isso que é interessante a gente fazer avaliação através da bioimpedância, que é um método que a gente consegue avaliar a composição corporal daquela pessoa. Então eu consigo avaliar se ela está perdendo gordura, se ela está perdendo líquido ou até massa magra. E quando ela me fala, nossa, mas eu ganhei peso, a gente consegue averiguar o que está acontecendo. Será que é uma retenção de líquido ou está sendo uma massa magra que essa pessoa já está ganhando? Então, o que a gente quer quando a gente se propõe a emagrecer? Nós queremos diminuir o percentual de gordura e ganhar massa magra. Com relação aos músculos, quando uma pessoa ela tem mais músculos, ela é mais musculosa, isso vai aumentar o metabolismo dessa pessoa, porque é necessário ter um metabolismo mais acelerado para manter essas células vivas dos músculos ativas. Pode-se dizer assim? Sim, significa que a gente tem mais células musculares, portanto meu corpo ele tem uma taxa de metabolismo basal maior. O que é isso? Meu corpo ele gasta mais energia para manter os meus músculos e todos os meus órgãos vitais funcionando. Gastar energia significa emagrecer. Gordura. E com relação à gordura, nem toda gordura é ruim. É o que a Cássia vai aprofundar um pouco mais agora. Existem as gorduras boas, existem os diferentes tipos de carboidratos e também as proteínas. O HDL ele é responsável por nos promover uma proteção cardiovascular. Então nós precisamos de gorduras boas para várias coisas do nosso corpo. Nós temos também os carboidratos, que são principais fontes de energia, e temos as proteínas também, que elas fazem parte tanto da construção muscular quanto substâncias carregadoras dentro do nosso corpo. Portanto, nós precisamos dos 3 macronutrientes na nossa alimentação: gorduras, proteínas e carboidratos. A questão quando a gente quer emagrecer é qual a quantidade que eu vou utilizar de um ou de outro, porque cada um vai agir de uma forma diferente no meu organismo. Cada um vai utilizar uma via metabólica e eles geram substratos. E alguns desses substratos são exatamente a gordura. A Cássia novamente está falando praticamente tudo. Oh, não! Mas é a área dela mesmo, então tá tudo certo. Mas deixa eu desmistificar um pouquinho aqui essa questão da gordura, gordura boa, gordura ruim, porque a maioria das pessoas sabem simplesmente que tem que cortar a gordura para emagrecer. Só que não é simplesmente cortar a gordura, porque para o processo de hipertrofia também é muito importante estas gorduras boas. E aonde encontrar essas gorduras boas será no próximo capítulo, então não perca o próximo capítulo também. E com relação aos carboidratos, existem diferentes tipos de carboidratos. Existem aqueles que têm uma absorção mais rápida e aqueles que têm uma absorção mais lenta. Com relação às proteínas também, existem aquelas de absorção mais rápida e algumas de absorção mais lenta. E dependendo do tipo de atividade, do tipo de rotina que a pessoa leva, uma ou outra vai se adequar mais dependendo do seu objetivo. Como o Átila já comentou, existem vários tipos de carboidrato e eles são diferenciados de acordo com a forma que eles são metabolizados no nosso corpo e como eles liberam insulina não, o que você riu?
Eu tô rindo aqui, é porque vendo o outro programa, enquanto ela falava, eu tava me observando o que eu fazia. Aí tinha hora que eu ficava mais sério, tinha hora que eu ficava mais assim, tinha hora que eu ficava olhando pro lado. Então, pessoal, conforme o Átila já tinha falado, existem vários tipos de carboidratos e eles vão ser mais adequados para um ou outro público específico, para uma ou outra modalidade específica também. Tá? Lembrando que os carboidratos eles vão liberar glicose no sangue, que são fontes de energia para a gente, mas nós também temos que lembrar que essa glicose no sangue vai aumentar a insulina, que pode em grande quantidade desencadear uma cascata metabólica onde o fígado começa a produzir gordura, e é isso que a gente não quer. Então a gente tem que ter um acompanhamento personalizado, para cada pessoa vai ser uma quantidade, vai ser um horário e um tipo de carboidrato diferente, tá bom? Então, dando sequência aqui no que a Cássia falou, a gente separou um artigo científico para comentar com vocês, desmistificando também a questão de 3 gramas de proteína por peso do indivíduo. Porque muitas pessoas, muitas dietas consideram aí 0,8 a 1,2 gramas de proteína por peso. Então acaba que alguns protocolos sugerem que de 1 a 1,5 gramas de proteína seria o suficiente para um processo de hipertrofia para não sobrecarregar os rins. Só que estudos recentes demonstram que para pessoas saudáveis isso não se aplica. É o que a Cássia vai comentar e citar esse estudo de caso para vocês agora. Estudos recentes, agora a gente viu em 2017 um compêndio que foi publicado em junho da revista Journal International Society of Sport Nutrition Journal of the International Society. Nossa, peraí, a vista volta lá, agora vai sair. De acordo com o Journal of the International Society of Sports Nutrition, um compêndio publicado em 2017 agora... Acertou, miserável! ...que a dose recomendada de proteínas diárias para indivíduos saudáveis pode ser atingida até em 3 gramas de proteína por quilo de peso ao dia. Isso promove ao indivíduo um grande ganho de massa muscular e, consequentemente, uma perda de gordura. Essa recomendação ela é de absorção de proteína. Por exemplo, um indivíduo que pese 70 quilos, ele deve absorver em torno de 210 gramas de proteína em um dia. O que o Átila quis dizer é o seguinte: essas 3 gramas recomendadas por quilo de peso ao dia são de absorção. Portanto, se eu preciso de 3 gramas por quilo de peso ao dia, suponhamos que o indivíduo tem 70 quilos, eu estou dizendo que ele precisa absorver 210 gramas de proteína para que ele tenha esse expressivo ganho de massa magra. Só que quando a gente come 200 gramas de carne, a gente não absorve 200 gramas de proteína. Aí é que entra o planejamento alimentar, para você conseguir absorver aquilo que você realmente necessita para ter o ganho de massa. Beleza, Marco, pode deixar agora, pessoal, já vou encerrar. Lembre de seguir o nosso canal, curtir, Instagram, Facebook, YouTube, entra lá no site. E no próximo programa nós iremos falar um pouco mais sobre suplementos e sobre alimentos específicos para que tenhamos essa absorção necessária de proteínas, de carboidratos e de gorduras boas. Fiquem com Deus, valeu!